Fala, galerinha do sexto ano, tudo certo com vocês? Inicialmente quero dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com vocês e nessa aula de hoje vamos fazer alguns exercícios de noções de divisibilidade e mais adiante vamos aplicar os critérios de divisibilidade estudados na aula anterior, né, que foram, no caso, divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, 6, 8, 9, 10, 100 e, por último, 1000. Nesse primeiro exercício, ele fala o seguinte: um campeonato nacional será disputado por 60 equipes. Então, veja bem, um campeonato tem 60 equipes. A entidade organizadora pretende formar grupos que tenham o mesmo número de equipes, com no mínimo 10 e no máximo 15 equipes em cada grupo. Quais são as maneiras possíveis de formar esses grupos? Lembrando que a entidade organizadora ela colocou algum critério. Que critério é esse? Olha só, no mínimo 10 e no máximo, no caso, 15 equipes em cada grupo. Então, como é que a gente vai criar, no caso, organizar essa tabela desse campeonato, satisfazendo, no caso, no mínimo 10 e no máximo 15? A gente pode fazer por tentativa e erro. Por exemplo, eu tenho aqui 60 equipes, se eu dividir por 2, eu vou ter um grupo com 30 e um outro grupo com 30. Mas veja bem, um grupo com 30 e outro grupo, no caso, com 30, né? É aquilo que a entidade organizadora colocou como critério? Não. Então, esse daqui nós podemos descartar. Dessa maneira, não podemos. Então, eu vou lá, olha, vou pegar o meu 60 e dividir por 3. Se eu pegar 60 e dividir por 3, vai dar 20. Então, no caso, vai dar um grupo com 20, um outro grupo com 20 e um outro grupo com 20. Então, vai dar 3 grupos, no caso de 20 equipes. Mas olha só os critérios. Está dentro dos critérios? Não. Então, no caso, eu vim aqui e descartaria essa possibilidade. Ia lá e tentava, no caso, grupos, no caso aí, com 4 equipes. Eu pegaria os 60, no caso, e dividia por 4. Pegando 60 aí, 60 dividido por 4, daria 15, certo? Então, daria aqui, um grupo aqui, um primeiro grupo, no caso, com 15, certo? Um segundo grupo, no caso aqui, vou até separar, primeiro grupo com 15, segundo grupo com 15, certo? Daria aqui, um terceiro grupo com 15, certo? E um quarto grupo com 15. Isso estaria dentro dos critérios? Vamos ver, no mínimo 10, então aqui eu tenho com 15, e no máximo 15. Então, está dentro dos critérios? Sim, está dentro do critério. Então, uma das minhas primeiras respostas pode ser o seguinte, 4 grupos, vou colocar aqui, 4 grupos de quantas equipes? No caso, de 15 equipes, beleza? 4 grupos de 15 equipes. Então, essa daqui seria uma das minha primeira possibilidade, 4G, no caso, 4 grupos de 15 equipes, beleza? Então, vamos continuar tentando aí, Vamos continuar tentando. Deixa eu apagar aqui para ganhar mais espaço, beleza? Então, 4 grupos com 15 equipes, beleza? Continuando, eu pegaria, no caso aqui, o meu 60 e dividiria por quanto? Por 5. Então, fazendo aqui, 60, no caso, dividido para 5, daria, no caso, aí 5 grupos, no caso, 5 grupos com 12 equipes. Então, veja bem, 60 dividido para 5 dá 12. Então, daria, no caso, 5 grupos de 12 equipes. Então, eu colocaria aqui, escrevi errado. Eu colocaria 5 grupos, certo? De quantas equipes? De 12 equipes. Olha só, vamos ver se isso está certo. O primeiro grupo, no caso aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, cada grupo desse daqui tem quanto? Tem 12, tem 12, 12, 12 e 12. Isso daqui
está dentro do critério do que a entidade organizadora estipulou? Sim, né? No mínimo 10, certo? E no máximo 15. Então, está entre 10 e 15. Então, 5 grupos de, no caso, 12 equipes, daria certinho para esse campeonato. Beleza? Agora vamos ver aqui uma outra situação. Por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, 60, no caso aqui, ó, 60 dividido para 6, isso daria 10. Então, eu teria o quê? 6 grupos de 10 equipes. Então, ó, primeiro grupo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Esse daqui tem 10, esse daqui tem 10, esse daqui tem 10, esse daqui tem 10, esse tem 10 e esse daqui, no caso, também teria 10. Daria certo isso daqui? Estava dentro dos critérios que a equipe, que a entidade organizadora falou, está dentro do critério. Olha só, tem no mínimo 10, no caso tem 10, e no máximo 15. Então, está dentro aí dos critérios. Então, eu poderia fazer 6 grupos, certo? 6 grupos de quantas equipes? De 10, no caso, equipes, beleza? Tem um outro modo aí que eu conseguiria organizar. Vamos tentar, no caso, por 7. 60 dividido por 7 não vai dar. Por 8 também não daria, ficaria menor do que 10. Então, por exemplo, ó, se 60 dividido por 6 dá 10, se eu colocar um número maior do que 6 aqui, no caso 7, daria o quê? Menor do que 10. Então, dando menor do que 10, qualquer outra quantidade de grupos quebraria o critério do que, no caso, essa entidade organizadora definiu. Então, as respostas ficariam 4 grupos de 15 equipes, 5 grupos de 12 equipes e 6 grupos de 10 equipes seria a resposta para essa questão. Beleza? Então, veja bem, nessa questão número 9, ele fala o seguinte, ó. A idade de Silvio é um número natural, entre 40 e 50, que é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Qual é a idade de Silvio? Veja bem, o Silvio, certo? Ele tem entre 40 e 50 anos. Então, ele pode ter, no caso aqui, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e por último ele também poderia ter 50. Mas veja bem, ele fala que está entre 40 e 50. Se está entre 40 e 50, não pode ser o 40 e também não pode ser o 50, porque está entre esses dois números. Aí ele pega e fala, ó, que é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Então, eu venho aqui, ó, 41 é divisível por 6, 41 é divisível por 7. Tem algum número na tabuada do 6 que dá, no caso, 41? Eu sei que 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 7 dá 42. Então, aqui não. Tem algum número aí, ó, na tabuada do 7, no caso, que dá. Tem algum número aí na tabuada do 7 que daria, no caso, 41? Também não tem. Então, essa possibilidade ela está anulada. Agora, veja bem essa segunda situação aqui. Veja bem, tem algum número, no caso aí, na tabuada do 6, que daria 42? Por exemplo, 6 vezes 7, 42. Então, aqui poderia ser. Mas será que tem algum número aí na tabuada do 7, que no caso dá 42? 7 vezes 6 dá 42. Então, por esse motivo, no caso, eu posso dizer o seguinte, que a idade de Silvio é de 42 anos, por quê? 42, ele é divisível por 6, também é divisível por 7. Ou seja, o 42, ele é um múltiplo tanto de 6 quanto de 7. Será que 43 dava certo? Tem algum número na tabuada do 46 ou na tabuada do 6 que daria 43? Não tem. E no caso aqui, ó, do 7, teria algum número? Não. Então, se a gente verificar esses demais aqui, vamos ver, no caso, que nenhum número desse daqui seria divisível tanto por 6 quanto por 7 ao mesmo tempo. Então, a resposta ficaria o quê? 42 anos é a idade, no caso, do Silvio. Beleza? Agora, veja bem,
Essa questão número 2 aqui, ele diz o seguinte: o diâmetro da Terra é de 12.756 quilômetros. Ele faz a pergunta: 12.756 é divisível por? E aí ele lança esse tanto de pergunta aí. Então vamos analisar aqui um pouco o que seria o diâmetro da Terra. Então veja bem, essa linha vermelha, ela mostra, no caso, a circunferência da Terra. Essa linha vermelha é a circunferência da Terra. Já o diâmetro é uma linha imaginária que passa, no caso aí, cortando a Terra pelo seu centro, certo? Pelo seu centro da Terra lá, de fora a fora. Então, esse diâmetro tem 12.756 quilômetros, beleza? Aí eu lanço a pergunta: qual é, no caso, a circunferência da Terra? Alguém conseguiria me dizer? Fica aí, no caso, essa pergunta no ar. Mas voltando ao que interessa, ele pergunta se 12.756 quilômetros é divisível por 2. Olha só, quando que um número vai ser divisível por 2? Um número vai ser divisível por 2 quando ele for par ou terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Resumindo, se for par. Por exemplo, 12.756, no caso, ele é um número par? Sim, ele é um número par. Por quê? Porque ele termina em 6. Então, simplesmente eu respondo o seguinte, que essa letra A é o quê? Sim. Então, 12.756 é divisível por 2. Agora ele pergunta por 3. Quando que a gente sabe que um número é divisível por 3? Eu somo todos esses algarismos, certo? Eu somo todo esse algarismo. Se a soma desses algarismos tiver na tabuada do 3, eu vou dizer, no caso, que esse número é divisível por 3. Como assim? Olha só, eu tenho 12.756. O que eu vou fazer? Eu vou somar, ó, 1 mais 2 mais 7 mais 5 mais 6. Vamos somar? 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 7 é igual a 10. 10 mais 5 é igual a 15. 15 mais 6 é igual a 21. Aí eu faço a pergunta: tem o 21 na tabuada do 3, por exemplo? Tem, né? 3 vezes 7 é igual a 21. Então, por esse motivo, por esse número, a soma dos algarismos, no caso aí do diâmetro da Terra, deu igual a 21, e o 21 tem na tabuada do 3, eu posso dizer o seguinte, que esse número é divisível, no caso aí, por 3. Agora ele lança a pergunta: 12.756 é divisível por 4? Quais são os critérios de divisibilidade por 4? Os critérios de divisibilidade por 4 é o seguinte: quanto o número ele termina, no caso, em 00, certo? Quanto ele termina em 00, então todo número que termina em 00, os dois últimos algarismos são 00, eu digo que esses números são divisível por 4. Termina em 00 ali? Não termina, mas também tem outra regra. Todo número, no caso aí, certo? Todo número, no caso, que seus dois últimos algarismos forem, no caso aí, ó, divisível por 4, certo? Eu vou dizer, no caso, que esse número aí é divisível por 4. Por exemplo, se eu pegar os dois últimos números ali de 12.756, os dois últimos números é quem? É 56. Eu pego e vou fazer o quê? Dividir ele por 4. Fazendo essa divisão rapidamente, eu sei o seguinte, ó, que 14 vezes 4 dá 56. Isso daqui resulta em 0, sendo o meu resto 0, eu posso afirmar que esse número aí também é divisível por 4. Então, eu venho aqui e escrevo, no caso, sim. Beleza? Aí ele pergunta por último, e por 5? É divisível por 5? Então, olha só, quais são os critérios de divisibilidade por 5? Para o número ser divisível por 5, certo? Ele tem que terminar em 0 ou então em 5. Então, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5.
Esse número termina em 0? Não. E em 5? Também não. Então, esse número ele não é, no caso, divisível por 5. Agora, veja bem, ele pergunta se é divisível por 6. Para o número ser divisível por 6, ele tem que satisfazer dois critérios. O primeiro, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Observando o item A e o item B, eu verifico que ele é divisível por 2. Então, beleza. E o item B, ele também diz que é divisível por 3. Então, ele sendo divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, eu posso afirmar que, no caso, ele é, sim, um número divisível, no caso, por 4, ou por 6, beleza? Aí ele pergunta lá, e por 8, quais são os critérios de divisibilidade, no caso, por 8? Um número ele vai ser, no caso, divisível, no caso, por 8, quando os seus três últimos algarismos terminar em 0, 0 e 0. Veja bem, termina em 0, 0, 0? Não. Então, beleza. Então, eu já sei, né, que esse primeiro critério não satisfaz. Mas também tem outra regra. Quando os seus três últimos números, no caso, for divisível, no caso, por 8. Quais são os três últimos números desse carinha ali, ó? É 756. 756 vai ser divisível por 8? E aí? 756 divisível por 8 não é divisível, porque aqui no caso aqui, ó, vai ser 94, alguma coisa, certo? E vai dar um resto aqui, ó, que vai ser diferente no caso aí de 0. Então, eu vou dizer que esse número aqui, no caso, não é divisível por 8. E por 9? O 9 também ele tem uma semelhança com a divisibilidade no caso do 3. Veja bem, por 9, eu tenho que somar todos os seus algarismos, certo? Eu tenho que somar todos os seus algarismos, e a soma desses algarismos tem que estar, no caso aí, ser um múltiplo de 9, ou então estar, no caso, na tabuada do 9. Então, eu vou pegar lá o 12.756 e vou somar seus algarismos. Vai dar 1 mais 2 mais 7 mais 5 mais 6. A gente verificou que isso daí resultaria em quanto? Em 21, certo? 1 mais 2 dá 3, mais 7 dá 10, mais 5 dá 15, 1 mais 6 dá 21. Tem algum número na tabuada do 9 que dá 21? Não tem, né? Então, por não ter, no caso, eu vou dizer que ele não é divisível, no caso, por 9. E aí, ele pergunta por 10. Quando que um número vai ser divisível por 10? Um número vai ser divisível por 10 quando ele terminar em 0. Então, veja bem, esse número termina em 0? Não. Então, se não termina em 0, eu vou dizer que ele não é divisível por 10. Agora, por 100. Quando que um número vai ser divisível por 100? Um número vai ser divisível por 100 quando ele termina em 0, 0. Esse número aqui termina em 00? Não. Então, eu vou dizer, no caso, que ele não é divisível por 100. Agora, por 1000. Quando que um número, no caso, é divisível por 1000? Quando ele termina em 0, 0 e 0. Quando seus três últimos algarismos são 0, 0 e 0. Esses números aqui terminam em 0, 0, 0? Não. Então, eu vou dizer, no caso, que ele não é divisível por 1000. Beleza? Super fácil, né? Indo aqui para essa outra questão, ele fala o seguinte, ó, observe este número. Então, ele fala que esse número é 5n01, certo? Agora, ele fala, agora responda. Se você colocar 0 no lugar de n, o número será divisível por 9? Então, vamos ver lá, ó. Então, ficaria 5, 0, 0 e 1. Qual é o critério de divisibilidade por 9? Divisibilidade por 9 é quando eu somo todos esses algarismos, e a soma desses algarismos tem que ser um número que é múltiplo de 9. Por exemplo, eu vou somar 5 mais 0
mais 0, mais 1. 5 mais 0, 5, com mais 5, né? Com mais 0 continua dando 5, com mais 1 dá 6. Tem 6 na tabuada do 9? Não tem. Então, veja bem, então a minha resposta aqui vai ser o quê? Vai ser não. Então, se eu colocar um 0 no lugar do n, certo? Não vai ser divisível por 9. Agora ele pergunta, qual é o menor algarismo que você deve colocar no lugar de n para que esse número fique divisível por 9? A gente pode fazer por tentativa e erro. Por exemplo, aqui eu coloquei o 0, não deu certo. Se eu colocar, no caso aqui, ó, 1, isso daqui mudaria para quanto? Para 7. Se eu colocaria, por exemplo, o 2, se eu colocaria o 2, mudaria para 8. Se eu colocaria o 3, mudaria para quanto? Para 9. Então, se eu colocar o 3, no caso ali, ó, 5, 3, 0 e 1, e somasse, ó, 5 mais 3 mais 0 mais 1, isso resultaria em quanto? Em 9. Então, o 3 seria o menor número, né? No caso, né? O menor número que eu colocaria no lugar do n, que faria esse número aqui ser divisível por 9. Então, no caso aqui, seria o número 3, beleza? Passando para a nossa próxima questão. Tem uma próxima? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, acho que finalizou aqui, beleza? Isso, finalizou aqui. Galerinha, eu vou ficando por aqui, para mim tinha mais questão. Não tem, segue o jogo. Então, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.